Fala fera! Mais uma vez estou eu aqui, professor Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. E dessa vez a aula é para os alunos do segundo ano do ensino médio. E o assunto de hoje são as grandes navegações. Uma grande contextualização do que foram as grandes navegações do século XV ao início do século XVII. Tá bem? Então te convido a pegar papel e caneta, tirar alguns prints e fazermos uma viagem juntinhos na transição do período da Idade Média para a Idade Moderna. Tem coragem de desbravar mares desconhecidos? Então, vem comigo, chega junto, vem com o gordinho que fica facinho, tá bem? Então, vamos começar definindo o que foram as grandes navegações, tá bem? Então, as grandes navegações foram um conjunto de viagens marítimas de longa distância realizada pelos países europeus entre o século XV e o século XVII. Eu vou pedir para o pessoal da produção jogar essa definição na tela, tá? Olha aí, para ficar mais fácil para você. Tira um print e você tem aí, em 3 pequenas linhas, a definição do que foram, de forma bem didática, bem simples, as grandes navegações. Tirou print? Eita, Pimpão, eu tô assistindo na televisão, tô aqui sentadão no meu sofá, acompanhando a aula tranquilão. Não tem problema. Mais tarde você vai no YouTube, reassiste tudo de novo. Tranquilo? Então, a expansão marítimo-comercial, que também é o nome dado às grandes navegações, constitui um dos principais capítulos da transição, volto a repetir, da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa fase ela é marcada pela crise do feudalismo e pela formação do capitalismo. Nessa época não é o capitalismo como nós conhecemos hoje, era uma forma de pré-capitalismo, um capitalismo de base comercial, tá bem? Outra coisa importante que nós devemos associar quando o assunto é navegações, quando o assunto é expansão marítima e comercial, é o mercantilismo. E o que foi o mercantilismo, Pimpão? O mercantilismo foi a estratégia, a estrutura de base econômica utilizada pelos estados modernos entre o século XV e XVIII, tá bem? Era uma estrutura de base econômica, era a economia desses estados modernos entre os séculos XV e XVIII, que tinha como principal objetivo o acúmulo de capitais. Para os mercantilistas, país rico era aquele que tinha uma balança comercial favorável e dentro do seu território um acúmulo considerado de metais preciosos, como ouro e prata. Show? Seguindo aí, meu fera. Então, esse momento da história, ele ficou marcado pela busca de novas rotas comerciais, tá bem? Principalmente rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente e, consequentemente, devido a essa busca de rotas comerciais, consequentemente nós teremos o estabelecimento de colônias por parte das grandes potências europeias, buscando ampliar seu poder, sua riqueza e sua influência. A nossa história, a história do Brasil, está associado de forma muito forte a esse período da história, principalmente as grandes navegações portuguesas. E eu te desafio, fera, a você buscar mais informações sobre a importância das navegações portuguesas para o descobrimento do Brasil, tá bem? Então, se a gente for lembrar, momento associado à busca de novas rotas comerciais e o, consequentemente, estabelecimento de colônias. Show? Então, século XV, o comércio se tornou importante para todas as grandes nações europeias. Tá bem? Isso já era nítido durante a chamada Baixa Idade Média e durante um período que recebeu historicamente o nome de Renascimento Comercial. Tá bem? Produtos como seda, incenso e especiarias, que são temperos e condimentos,
eram importantes tanto para o uso interno como para a venda. E a maior parte desses produtos só existiam no Oriente. Que vinha do Oriente, ou também das questões ligadas às especiarias, que serviam tanto para questões medicinais, quanto proximidades do mar Mediterrâneo, onde eram repassadas, revendidas a comerciantes, que por sua vez singravam o mar Mediterrâneo e revendiam na Europa. Só que esse comércio marítimo terrestre, ele já tinha, de certa forma, um dono, e eram as cidades comerciais italianas. Destaque para Gênova e Veneza. Tá bem? Então, ó, Pimpão, me fala um pouquinho mais sobre essa questão das especiarias. Vou te falar agora, tá bem? Então, especiarias são temperos, são condimentos usados na culinária para proporcionar, sabores diferentes na comida. É nossa noz moscada, é o cominho, é o colorau, é o próprio sal. Então, ó, essas especiarias, tá? Ficou pequenininho, não foi produção, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, listei aí na tela, vocês podem ver, nós temos alguns exemplos, como o anis estrelado, a pimenta malagueta, a pimenta do reino, mostarda, noz moscada, pau de canela. Pau de canela aqui no Nordeste a gente costuma consumir muito, associado a alimentos como a canjica, não é isso? A canjica, olha aí. Eita, São João. Mas vamos seguindo. Tranquilão? Então, volto a dizer que algumas especiarias também, além de serem usadas na questão alimentícia, elas também eram usadas na questão medicinal e até mesmo na fabricação de algumas formas de cosméticos, tá bem? Eu trouxe como referência aqui para vocês esse próximo slide. Por favor, produção. A base da aula de hoje é do livro do Fábio Pestana, chamado de No Tempo das Especiarias, onde ele vai trazer a importância dessas especiarias e, diante dessa situação, a empresa de jogos de tabuleiro e de quebra-cabeças Grow, que é muito famosa aqui no Brasil, ela criou um modelo de quebra-cabeça na qual você tem as especiarias como imagem para ser montada, tá bem? Então fica aí como referência o livro do professor Fábio Pestana, tá? No Tempo das Especiarias, e também, se você quiser se divertir de uma maneira mais cabeça, fica aí a dica de você adquirir um quebra-cabeça com o tema especiarias. Ao mesmo tempo que você se diverte, você pode aprender um pouco mais de história. Show? Vamos seguir? Vamos lá! Então, veja. As navegações do Mediterrâneo, como falei anteriormente, estavam sob o controle das cidades-estado de Gênova e Veneza, as cidades comerciais italianas, tá bem? Recebiam esses produtos que vinham do Oriente através de grandes caravanas de comerciantes, principalmente comerciantes de origem árabe, que traziam através de longas viagens terrestres. Chegavam próximos ao Mediterrâneo, repassavam essas mercadorias para os genoveses e os venezianos, que revendiam, por sua vez, lá na Europa, tá bem? Posteriormente, no ano de 1453, para ser mais exato, houve a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos. E isso causou um grande baque econômico dentro dessas transações entre Oriente e Ocidente. Por quê? Porque, entre tantas outras coisas, Constantinopla era um entreposto comercial entre mercadorias do Oriente e do Ocidente. Então, quando os turcos otomanos conquistam a região de Constantinopla, tá bem? Eles bloqueiam a passagem que havia no Estreito de Bósforo. Pimpão, o Estreito de Bósforo, isso lembrou a aula 1. Estreito de Bósforo, região que se localizava, pelo menos mitologicamente, a cidade de Ilion, tá bem? Troia. Então,
graças a esse domínio turco-otomano sobre a região de Constantinopla, os produtos ficaram ainda mais caros. Por quê? Porque os turcos passam a cobrar impostos sobre os produtos que saíam do Oriente e iam para o Ocidente, tá bem? Com um preço muito mais alto, tornava inviável o comércio por esses caminhos. Então, a partir desse momento e com o objetivo de quebrar o monopólio das cidades comerciais italianas, várias nações vão se lançar ao mar com o principal objetivo de criar uma nova rota comercial que ligasse o Oriente ao Ocidente. Show? Então, era urgente que isso fosse feito. E por que era urgente? Porque a Europa estava dependente desses produtos, tá bem? Então, encontrar rotas alternativas para o comércio no Oriente pudesse ser realizado a contento, tinha que ser realizado a contento. Era urgente isso, tá bem? Nesse sentido, vários navegadores se lançaram ao mar na busca por essas rotas. O problema é que a mentalidade pós-Idade Média ainda era uma mentalidade com relação ao mar, tá bem? De um medo que a gente pode dizer assim, um medo infantil. Muito do que se conhecia do mar ainda estava baseado em documentos, em cartas náuticas e até na própria mitologia de povos antigos como os gregos. Tá bem? Então, as consequências dessa empreitada, desse desafio de se lançar ao mar, é uma mudança radical no mundo que iria se formar a partir da Idade Moderna. Tá bem? Então, para deixar mais claro, esse medo infantil não era um medo desnecessário, mas fez com que essas navegações fossem feitas com mais cautela. Tá bem? Vale ressaltar que essas grandes navegações vão ter como primeiro grande país a se lançar Portugal. Portugal já começa as suas navegações e conquistas a partir de 1415, quando lá no norte da África, no atual Marrocos, eles dominam, conquistam a cidade de Ceuta. Alguns professores costumam chamar de Celta. Tem problema, Pimpão? Nenhum. Tá bem? Então eles conquistam Ceuta e de lá partem em busca de um contorno do continente africano naquilo que nós historiadores chamamos de périplo africano. Show? Então, vamos lá. Por favor, mostre esse próximo slide de forma aberta. Tá? Quando a gente fala em grandes navegações, a gente tem que associar, tá bem, esse início das grandes navegações às trocas comerciais, o renascimento comercial da Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV, a ascensão da burguesia, classe comercial, que também vai surgir durante a Baixa Idade Média, e a formação dos estados nacionais. Tira um print aí, tá bem, fera? Mais tarde, você que estiver assistindo aí, sentadão no seu sofá, na sua TV, nos acompanhando pela TV Pernambuco, tá bem? Você pode pausar no YouTube mais tarde e copiar com mais tranquilidade, tá bem? Show! Volta para mim, por favor, produção. Então, ó, fatores da expansão, vou falar bem devagarinho para que você possa anotar em casa, tá bem? Eu vou te listar alguns fatores que você tem que lembrar para realizar uma boa prova, seja ela de SSA, seja ela de Enem ou de qualquer outra natureza, tá bem? Primeiro fator que vai levar a esse desejo de conquista de novas rotas foi a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Já falei disso para vocês. Segundo fator, a necessidade de novos mercados. Tanto o mercado consumidor de gêneros orientais, quanto fornecedor de matéria-prima, tá bem? A Europa estava carente, ela necessitava desses gêneros alimentícios e de matéria-prima
bem como um mercado que consumisse seus artesanatos e suas manufaturas. Terceiro fator, falta de metais preciosos, tá bem? A Europa já não possuía minas de ouro e prata suficientes para a cunhagem das moedas, tá bem? Por isso precisava descobrir novas jazidas em outras regiões. As moedas eram de grande importância para as transações comerciais. Show? Tá bem? Então, ó, vou te dar mais dois. Já te dei quantos? 3. Vou te dar mais 2 fatores. Primeiro, interesse, o quarto fator, interesse dos estados nacionais. A expansão comercial aumentaria o poder do rei, manteria os privilégios da nobreza e elevaria os lucros da burguesia. Ou seja, todo mundo sairia feliz. Isso também me leva a ressaltar uma coisinha que você tem que lembrar. Aliança, rei, burguesia. Boa parte dessas navegações serão financiadas pela burguesia, tá bem? Então, ó, fica de olho, fica esperto. E o quinto fator seria um fator espiritual, um fator religioso, que seria a propagação da fé cristã católica, tá bem? Nesse período, foram marcantes a influência religiosa e a justificativa de conquistar e converter povos não cristãos do mundo, do Novo Mundo principalmente, tá bem? Isso aí é um ideal que vem desde a Idade Média, um ideal chamado de ideal cruzadista. Outro fator importante é que a Igreja Católica, desde a crise do século XIV, vinha perdendo poder, vinha perdendo prestígio e, consequentemente, vinha perdendo fiéis. O que gerou, no século XVI, um movimento de contestação, um movimento revolucionário dentro da esfera religiosa, que ficou conhecido como Reforma Protestante. E tem lá sua data, para ser mais preciso, século XVI, sua data em 1517. Tá bem? É quando aparece a figura do monge agustiniano Martinho Lutero. Mas isso, fera, é uma outra história. Tá bem? Então, ó, o empenho em expandir a fé cristã por meio da conversão dos gentis vai ser o nosso quinto fator para a expansão, tá bem? Outro fator, seria um sexto fator, eu vou querer que esse seja mostrado em tela de forma ampla, por favor, é o desenvolvimento tecnológico europeu, tá bem? Então, ó, nós temos aí um grande progresso comercial dos séculos anteriores, entraram na Europa instrumentos utilizados por navegadores orientais, tá bem? Aí no texto você pode ver que eu cito a bússola, o astrolábio, também foi introduzido o papel e, consequentemente, as cartas náuticas, o sextante, a pólvora, que é de origem lá na China, é origem chinesa, tá bem? E a melhoria nas técnicas de navegação e a construção de navios. Você pode ver na imagem aí que eu tenho um sextante e um astrolábio. É claro que essas são reproduções mais recentes. Corta para mim, por favor, produção. Show de bola, produção. Mais uma vez, show. Tá bem? Então, um navio que merece destaque é um navio que se acredita às origens, se acredita a seu desenvolvimento aos portugueses. É a caravela. Junto com a caravela, os portugueses também desenvolveram a chamada vela latina ou vela triangular, que era uma vela de tipo móvel, tá bem? Então, você tem que levar isso. Essas invenções possibilitaram o sucesso das empresas marítimas, tá bem? Foram um fator decisivo para o desenvolvimento dessas empresas marítimas e comerciais europeias. Show de bola, fera? Tranquilo? Então vamos lá. Volto mais uma vez a frisar que você tem que lembrar do mercantilismo. Tudo isso vai estar associado a uma política econômica de acúmulo de metais, tá bem?
Não esquece disso, por favor, tá bem? Enquanto a Europa se achava envolvida com efeitos da crise ainda do século XIV, lembra da aula passada? Crise do século XIV, grande fome, peste negra, nós vamos ter as secas e as chuvas, além dos invernos rigorosos do século XIV, nós também teremos a Guerra dos 100 Anos, tudo isso dentro de um único século, o que contribuiu para uma decadência do sistema feudal, um enfraquecimento da igreja e a morte de aproximadamente 1/3 da população europeia daquele período, tá bem? Então, enquanto boa parte da Europa se encontrava tentando a Europa, tá bem? Organiza um governo centralizado, forte e aliado à burguesia. Aliança rei-burguesia, tá bem? A precoce centralização política dos lusitanos, dos portugueses, tá bem? Tem início já no século XII. Veja, já tem início no século XII. Se a gente puder somar a outros fatores que destaco, que podemos destacar, nós vamos ter o pioneirismo português no processo de expansão marítimo e comercial europeia. Então, Portugal será o primeiro país a se lançar ao mar por reunir uma série de fatores, dentre os quais uma centralização política muito anterior a outros estados modernos, como a França, a Inglaterra e a própria Espanha, a ausência de guerras também, enquanto a Inglaterra e a França estavam lutando uma contra a outra na Guerra dos 100 Anos, e os próprios espanhóis estavam no processo de guerra de reconquista, Portugal estava tranquilo, Portugal estava em paz, tá bem? Então, Portugal vai se tornar um estado já no século XII, num contexto que a gente pode associar às chamadas guerras de reconquista, ou seja, cristãos que ficaram lá no século VII e ficaram lá até o século XV. Ou seja, nós temos aí vários séculos de dominação do território ibérico pelos muçulmanos, tá bem? Dentro desse contexto é que vai surgir o Estado português, tá bem? Muitos nobres marginalizados pelas transformações do feudalismo participaram das lutas contra os mouros, termo pejorativo usado pelos ibéricos para se referir aos muçulmanos, tá bem? E eles lutaram contra os mouros porque eram bonzinhos, porque eram gente boa, porque iam para o céu? Não, fera, não! Eles lutaram em troca de benefícios, ou seja, em troca de pequenos feudos, pequenas regalias, tá bem? Um destaque para a criação do Reino de Portugal vai para o nobre chamado Henrique de Borgonha, tá bem? Henrique de Borgonha, ele vai receber do rei de Leão e Castela, um dos reinos cristãos, tá? O rei era Afonso VI, Henrique de Borgonha vai receber terras situadas entre os rios Douro e Minho, hoje regiões pertencentes a Portugal, tá bem? Essas regiões que antes pertenciam ao rei de Leão e Castela, Afonso VI, essas regiões receberão o nome de Condado Portucalense, que mais tarde vai se chamar Portucale e mais tarde ainda vai se tornar Portugal. Sobre a história de Portugal e suas origens, logo mais eu farei a indicação de uma breve bibliografia, se você se interessar. Produção, por favor, joga no ar esse mapa da Península Ibérica. Arte, como eu vou dizer assim, um pouco avermelhada, ela seria o domínio dos muçulmanos, né? Al-Andalus, ou Andaluzia, tá bem? Se você olhar do lado esquerdo, você vai ver ali, ó, Portucale, Condado Portucalense, região que dará origem ao Reino de Portugal, o primeiro reino centralizado da Europa, ainda durante a Idade Média, tá bem?
Tranquilão? Show de bola, tá certo? Então, ó, no século XII, em 1139, Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, tá bem? Veja, não se perde não. Afonso Henrique era filho de Henrique de Borgonha, tá bem? Ele rompe as relações de suzerania e vassalagem. Relações de suzerania e vassalagem. Se você não lembra, fera, corre atrás, procura entender essa relação entre senhores e servos que vigorou durante a Idade Média, tá certo? Então, ó, ele rompe as relações de suzerania e vassalagem com o reino de Castela, tá? E se auto-intitula rei de Portugal. Ou seja, Afonso Henrique se auto-intitula, após romper com o reino de Castela, rei de Portugal. Então, ele dá início à chamada dinastia de Borgonha. Essa dinastia foi do século XII até o século XIV, tá bem? E é a primeira dinastia de reis portugueses. A título de curiosidade, a primeira capital do estado português foi a cidade de Guimarães. Tranquilo? Uma bela cidade lá do norte de Portugal. Show? Então, vamos lá. Em 1383, no século XIV, volto a repetir, não se preocupa com datas. As datas são apenas para facilitar o trabalho do historiador e o estudo da maioria dos pesquisadores, tá bem? Você só precisa lembrar, para o Enem, para o SSA e para qualquer tipo de exame, você tem que lembrar o período. O período é importante, tá bem? Então, ó, no século XIV, mais precisamente em 1383, com a morte do último rei da dinastia de Borgonha, tem início em Portugal uma nova dinastia, tá bem? A chamada dinastia de Avis, tá? Então, a dinastia de Avis tem como primeiro rei Dom João, que era apelidado de mestre da cidade de Avis, ou Dom João, mestre de Avis, tá bem? Dom João, com o apoio financeiro da burguesia, ele foi decisivo para as grandes navegações portuguesas e a vitória diante de nações as quais Portugal entrou em conflito, principalmente na África. Tá bem? Então, assim, pegando esse gancho, vamos lá, vamos pegar esse gancho, tá bem? Durante toda a dinastia de Avis, eu vou fazer uma coisa que em ciências humanas é perigoso, tá bem? Durante toda a dinastia de Avis, os reis favoreceram e apoiaram as atividades da burguesia. Volto a repetir, aliança rei-burguesia. Tá bem, fera? Aliança rei-burguesia. Então, a dinastia de Avis será a dinastia que vai se associar de forma mais plena à burguesia e é a dinastia que mais vai investir nesse desejo português de descobrir uma nova rota marítima comercial que ligasse o Oriente ao Ocidente. Destaco no Oriente a questão das Índias. Show? Beleza? Produção, bota aí esse slide no ar. Sobre a história de Portugal, se você tiver uma curiosidade maior, eu indico esses dois livros aí para vocês, tá? História Concisa de Portugal, do David Birmingham, e Brevíssima História de Portugal, de Oliveira Marques, tá? Esses dois livros são fáceis de encontrar e eles trazem de forma mais clara a história do reino português, tá? Na verdade, ele até vai falar antes da formação do reino português, quando Portugal era apenas parte do reino de Castela. Tá bem? Show, né? Então, Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navegações no século XV. Lembro lá, 1415, conquista de Ceuta, lá no norte da África, tá certo? A principal causa dessa antecipação em relação a espanhóis, a genoveses, a ingleses, a franceses, foi a criação do Estado Nacional Português, ainda no século XII. Tá bem?
após a expulsão dos mouros ou muçulmanos dessas regiões. Tranquilo? Aí ao lado você viu, na tela anterior, que foi mostrado, você viu o formato atual de Portugal. E se você olhar lá embaixo, você vai ver o reino de Algarve, uma das últimas partes do território português a ser anexado, e que durante a história do Brasil, mais precisamente em 1815, quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, o Brasil é intitulado então de Reino Unido a Portugal e Algarve, que é essa região no extremo sul de Portugal. Show? Tá fácil? Espero que sim. E fico feliz com isso. Tranquilão? Então, outros fatores para o pioneirismo português são centralização administrativa, tá bem? Que vai ser realizada ainda no século XII pela dinastia de Borgonha, como a gente viu, tá certo? Permitiu que essa centralização administrativa permitiu que a monarquia passasse a governar em sintonia, ou seja, lado a lado com a burguesia, tá bem? Outro fator foi o mercantilismo, que a gente já havia falado anteriormente, tá bem? A prática mercantilista atendia aos interesses do rei e da própria burguesia. Não pode esquecer dessa associação dentro desse assunto. Show? Então, ó, Portugal ainda contava com a posição geográfica privilegiada, afinal de contas, Portugal tem, apesar de seu território pequeno, ele tem toda a costa do Oceano Atlântico, banhada pelo Oceano Atlântico. Portugal está quase na entrada do Mar Mediterrâneo. Portugal tem acesso ao Mar do Norte. Portugal tem uma localização privilegiadíssima para as grandes navegações. Tá bem? A localização peninsular é banhada em toda a sua costa pelo Oceano Atlântico. Não esquece disso. Outro fator que eu peço cuidado, que alguns livros trazem assim: criação da Escola de Sagres, em 1417. Quando a gente fala na Escola de Sagres, a gente não está falando em escola, muro, parede, professor, não. Sagres era uma região de Portugal onde muitos marinheiros, cartógrafos, navegadores se reuniam para trocar informações entre si sobre as experiências marítimas, para mostrar novos instrumentos conhecidos por eles e que visavam trazer essas melhorias para a navegação. Tá bem? Então não é uma escola no sentido didático, no sentido comum, didático não, comum da coisa, tá bem? Então, ó, era na cidade de Sagres que vários navegantes, cartógrafos, marinheiros, cosmógrafos, dispostos a desenvolver o conhecimento do campo marítimo, se reuniam. Destaque para um membro da nobreza, o infante Dom Henrique, altamente interessado nas questões de navegação, mas por pertencer à realeza, nunca pôde singrar os mares. Show de bola? Então, características, vou repetir, vamos lá. Centralização administrativa, mercantilismo, que mais? Posição geográfica favorável e a criação da Escola de Sagres. Tá bem? Outro fator, ausência de guerras. França e Inglaterra, Guerra dos 100 Anos. Espanha, Guerra de Reconquista contra os muçulmanos na Península Ibérica. Portugal, está tranquilo, está em paz, tá bem? Então, no século XV, enquanto vários países estão brigando, Portugal era um país sem guerras. Show? Então, ó, vamos lá? Então, Portugal, objetivando contornar o continente africano, no que a gente chama de périplo, vai usar o século XV, faz com que o século XV assista esse desenvolvimento, tenha esse pontapé inicial nas navegações. E por que contornando a costa africana, Pimpão?
primeiro lugar, mercadorias estavam muito caras, estava muito ruim de comprar essas mercadorias das quais a Europa necessitava. O monopólio das cidades genovesas, das cidades florentinas, das cidades venezianas. Então, está difícil. Conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, mitos e medo do mar, do Oceano Atlântico, né? Se achava, inclusive, que após o Cabo Bojador as águas ferviam, que o Oceano Atlântico era cheio de animais mitológicos, como sereias, como krakens, cheias de perigos. Como eu falei antes, era um medo infantil, mas era justificado por conta da mentalidade daquela época. Produção, joga essa imagem na tela, por favor. Então você tem aí, ó, gente, o que os portugueses vão fazer. Tá bem? Você pode ver que o primeiro ponto de parada vai ser Ceuta, lá em 1415, e depois eles vão migrar. Isso é um processo lento, tá, gente? Lento. Mas é importante salientar que em menos de 100 anos, os portugueses saem de Ceuta e chegam a Calicut, lá na Índia, tá bem? Então você vê, eles vão fazendo um tipo de navegação chamada de navegação de cabotagem, navegação de porto a porto. Eles não se afastavam muito do continente, não se afastavam muito da beira da África, até porque a mentalidade daquela época também dizia que o mundo era finito, que a Terra era plana. Naquela época, tá? Hoje sabe-se que não. Tá bem? Tranquilo, que isso fique bem claro, tá bem? Show, produção. Volta aqui pro tio. Então, ó, Portugal, em seguida a Espanha, foram os precursores das navegações, tá bem? França, Inglaterra, assim como a Holanda, vão se lançar mais tardiamente nas navegações, principalmente para colonizar o que hoje é parte da América do Norte, entre o Canadá, os Estados Unidos e o Canadá. Isso é chamado, na historiografia, de navegações tardias. Show? Voltou. Presta bem atenção, gente. Já que Portugal e Espanha vão se lançar ao mar de forma precursora, tá bem? Portugal bem antes, porque a Espanha ainda vai resolver as questões da Guerra de Reconquista. A Espanha só vai se lançar ao mar em 1492, com o navegador dito genovês Cristóvão Colombo e, consequentemente, descobrir e conquistar terras americanas, tá bem? Para evitar um conflito entre as duas nações, Portugal e Espanha fizeram uma série de tratados que dividiam o mundo e as áreas coloniais entre si. Várias nações não vão respeitar esses tratados. Destaco a França, do rei Francisco I. Dizem que o rei Francisco I estava tão indignado com essa divisão do mundo entre portugueses e espanhóis que chegou a indagar ao Papa onde estava o testamento de Adão, que dividia o mundo entre essas duas nações. Tá bem? Então, o primeiro desse tratado que vocês têm que lembrar basicamente de dois tratados, tá bem? O primeiro é a Bula Intercoetera, ou Intercoetera, tá? De 1493. Ela foi elaborada pelo Papa Alexandre VI, que era membro da família Borgia, e Alexandre VI era primo do rei da Espanha, tá bem? Do rei Filipe de Espanha. Então a gente tem aí, ó, através desse tratado, criava-se uma linha imaginária a 100 léguas para oeste, léguas marítimas, para oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde, ilhas essas pertencentes a Portugal, tá bem? A partir da linha, dividiam-se as colônias, as terras, entre Portugal e Espanha. Terras descobertas e a descobrir, tá bem? As colônias do oeste seriam espanholas
e as do leste caberiam a Portugal. Volta aqui para o tio. Você acha que Portugal ia aceitar uma dessa? Mas de jeito nenhum. Até porque os portugueses já tinham explorado essas 100 léguas e viram que a única coisa que havia entre as ilhas dos Açores e essas 100 léguas era água. Ou seja, Portugal sairia do mesmo jeito que entrou, com as terras africanas. Contra essa decisão da bula papal, a bula foi um documento papal que visava evitar o conflito entre essas duas nações, o rei de Portugal fez: eu quero outra divisão, eu quero algo que também me favoreça. E um ano depois foi assinado o segundo tratado. Esse segundo tratado foi assinado na região de Tordesilhas. Daí vem o nome de Tratado de Tordesilhas. Ele é de 1494, tá bem? Através desse tratado, o rei de Portugal, que na época era Dom João II, considerou que seu país foi prejudicado no tratado anterior e que esse tratado, o de 1494, o Tratado de Tordesilhas, seria mais justo, já que ele marcava um meridiano imaginário, não mais a 100 léguas marítimas das ilhas de Cabo Verde e Açores, mas sim a 370 léguas marítimas das ilhas de Cabo Verde e Açores. É nesse tratado que os portugueses recebem, mesmo que sem ter explorado ainda a região, uma parcela do atual Brasil. Uma parcela equivalente ao Nordeste do Brasil. Produção, solta aí na tela como teria ficado esse tratado, os dois tratados. Então você pode olhar que a linha, o meridiano traçado um pouco mais à direita, da bula intercoétera. Veja que Portugal, com 100 léguas marítimas, ficava apenas com a água. E tudo que já havia conquistado de 1415, lá em Ceuta, até a chegada de Vasco da Gama em Calicut, na Índia, em 1498, ficaria tudo na mesma, né? Já com o Tratado de 1494, você pode observar a linha mais à esquerda, nós temos aí o Tratado da linha de Tordesilhas. Você vê que boa parte do território brasileiro passa, pelo menos tecnicamente, a pertencer ao governo português, que aportará nessa região no dia 22 de abril de 1500. Show? Beleza! Olha que coisa legal, tá bem? Consequência dessas navegações. É importante você lembrar dessas consequências, tá bem? Eu vou listar 5 inicialmente. Vou pedir para a produção lançar essa tela aí para vocês, para que você possa printar ou mais tarde você possa copiar, tá bem? Então, ó, nós temos 5 consequências que você deve levar para o SSA, para o Enem ou para qualquer outro exame, tá bem? A ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra e uma verdadeira revolução comercial. Eu até coloquei um adendo aí, ó, unificação dos mercados europeus, asiáticos, do conhecimento humano e essa revolução comercial seria o princípio da globalização. Mas isso aí é um contexto genérico, tá bem? Globalização tem toda uma contextualização própria que vocês podem ver durante os estudos das ciências geográficas. Show? Voltou lá para a tela, por favor, produção. Decadência das cidades italianas, ou seja, o monopólio comercial italiano entra em decadência. Tá bem? Terceiro ponto, mudança no eixo econômico. Olha aí, isso aí já foi tema de Enem, junto com essa última aí, decadência das cidades italianas. A mudança do eixo econômico sai do mar Mediterrâneo, o eixo econômico, e passa a ser o Oceano Atlântico.
Nós também temos a formação de um sistema colonial, tá bem? Que vai vigorar durante toda a Idade Moderna. Nós também temos um enorme afluxo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, para a Europa. E de onde vinha esse ouro e essa prata, Pimpão? Veio principalmente do continente americano. O Brasil, além do ouro e da prata, também acabou delegando aos portugueses e, consequentemente, depois migrou para a Inglaterra. Isso é outra história. Muito ouro e diamantes, tá bem? São chamados ciclo do ouro e o ciclo do diamante dentro da historiografia brasileira, tá bem? Eu vou te dar, já te dei 5 motivos, 5 consequências, vou te dar mais 3. Produção, joga lá na tela. Retorno do escravismo, tá bem? Retorno, tá bem? Retorno do escravismo em moldes capitalistas. Uma atividade que vai render muito lucro, principalmente as coroas europeias. O eurocentrismo, a hegemonia europeia sobre o mundo e a difusão do cristianismo e das línguas ibéricas. Destaque para o português e para o espanhol. Volta aqui para o tio. Você pode ver que 90% da América fala espanhol ou português. Então, tudo isso é consequência das grandes navegações. O eurocentrismo, durante muito tempo, fez parte da estrutura política, cultural vigente no continente americano. Show, gente? Tranquilo? Então, ó, não esquece, toda vez que eu falar, toda vez que eu tiver que estudar grandes navegações, eu não posso deixar de associar as grandes navegações à crise europeia do século XIV. Eu não posso deixar de estudar as questões ligadas ao mercantilismo, ao fortalecimento dos Estados nacionais e também não posso deixar de associar as grandes descobertas e conquistas dos séculos XIV e XV, tá bem? Então, fica esperto, fera. É um assunto muito presente nos principais exames, como o SSA, como o Enem, entre muitos outros. Sem falar que é um tema muito explorado dentro do ensino médio, destaque para o 2º ano. Show de bola? Então, eu me despeço de vocês com um forte abraço pimpônico. Joga na tela, por favor. Um forte abraço pimpônico. E daqui a pouco a gente se encontra na aula do 3º ano do ensino médio. Mas será uma outra história. Um abraço do tio Pimpão e até breve.